Muito bem, enquanto eu gravo a aula anterior, eu vou fazer mais um vídeo aqui. Vou voltar para a nossa apostila. Bem, nós vimos aqui a função fprintf e a função fscanf. Importante saber usá-las. Existem várias funções, eu vou trabalhar com duas agora, que é a função fgets e a função fputs. Fgets, o f de file, né, para ambas, corresponde à função gets e à função puts. A função fgets lê uma linha de um string, né, o string é o fluxo, que pode ser o teclado ou pode ser um arquivo, e um string específico que guarda o valor lido numa string apontada por str, que é o str aqui. A função lê n-1 caracteres, ou seja, ela sabe que a string termina com um /0, ela lê do 0 até antes de ler o /0. Não, mentira, vai de 0 a n-1. Tá certo, ela não guarda o último, né? Ela lê o /0, mas não guarda ele, tá certo. Ela para de ler quando encontra um caractere nova linha, new line, ou fim de arquivo, que é o que eu vou mostrar aqui agora. A função fputs escreve uma string num string específico. Então eu vou executar esse exemplo aqui. Novamente é o padrão, tá? Eu abro o arquivo. Aqui eu nem usei o if, podia usar, mas é opcional, né? Eu falo fp é o fopen do arquivo que eu quero ler. No caso aqui ele é w+, ele pode ser usado para leitura, para escrita ou para leitura. Aí eu vou escrever fputs. O que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo essa string no fp aqui. Então eu escrevo a string nesse arquivo. Quem que é fp? É o ponteiro para o arquivo file.txt, que é aberto para escrita. Ok? Depois eu fecho o arquivo. Esse é um exemplo muito simples, mas importante entender. Vamos lá então. Exemplo fputs, exemplo fgets, stdin, exemplo fputs, não tem aqui não, programas, exemplo fputs, abrir no Ginexes, ele é maior, Ctrl X. Tá aqui o meu programa, ponteiro do tipo file, abre o arquivo e aponta para fp e usa fputs. Fputs é sempre dois parâmetros, a string e o local que eu vou escrever. Vamos rodar aqui então. Aconteceu nada, porém o arquivo file2.txt foi criado. Podemos ver a data dele aqui. File.txt 0453 453 na madruga. Este é um programa em C que testa a função fputs. Essa é a terceira linha do arquivo. Eu não escreveu na linha não, porque eu não dei /n aqui, né? Vamos colocar /n, pode ser /n aqui também. Eu vou criar um novo arquivo chamado 03003. Vamos rodar, salvei, compilei, linkei. Aconteceu nada porque eu não escrevi nada, tudo que eu escrevi foi no arquivo. Se eu voltar para minha pasta aqui, tem um arquivo 03, foi criado nesse horário aqui.
Este é um programa em C, testa a função, essa é a terceira linha do arquivo. Então, muito simples, se quiser escrever em arquivos, use fputs. Aí eu posso escrever aqui, ó. Eu posso, ao invés de escrever, eu posso escrever no stdout. std, nossa, standard stdout. Esse é um programa em C. Essa frase aqui foi escrita onde? Na tela. As outras foram escritas no arquivo. Vamos ver aqui. A primeira linha não foi escrita aqui. Foi escrita na tela. Aí é muito simples, é só trocar o stdout pelo fp. Importante isso. Voltando aqui. Muito bem. Bem, a função fgets, ela é assimétrica a fputs. A fputs escreve no arquivo, a fgets lê do arquivo. Então aqui eu vou abrir o arquivo, no caso o file 2, e vou ler 30 bytes, 30 caracteres dela. Vamos ver aqui. Aí eu dou puts para imprimir na tela. Vamos rodar esse exemplo fgets aqui. Cadê? fgets. Exemplo fgets. Ops. Exemplo fgets. Ctrl Shift, né? Então, olha só, eu crio um ponteiro para o arquivo, crio uma string de 60 caracteres, abro o arquivo. Se o fgets for nulo, quando ele for nulo, né? Se ele for nulo, eu vou ler um fgets até ele ficar vazio. Vamos entender o que vai acontecer. O file 2 não, eu quero ler o file 003, isso mesmo? Esse aqui, né? 003, vou rodar aqui. Aqui rodei, criou, aqui eu vou ler. Este é um programa em C. Ele leu os caracteres e achou o final da linha. Como ele achou o final da linha, ele imprimiu aqui. Depois ele fechou o arquivo. Se eu quisesse ler mais de uma linha, ia ter que ter um truque. Por quê? O fgets termina de ler, ou seja, ele chega no null quando ele chega na nova linha. Tá? Então, se eu tirar essa nova linha aqui, .txt. Então, vamos colocar aqui, tirar essa nova linha, save. Vamos ler aqui. Vamos ler de novo. Teste. Teste. Ele vai ficar lendo 30 caracteres enquanto ele não achar a nova linha. Deixa eu escrever aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o 0. Então aqui, eu vou colocar aqui 10. 11, 12, 13, 12, 15, 17, 18, 19, 20. Vou colocar aqui. Deu 20, vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29. Vou colocar aqui. Esse é o 30, 31, 32. Vamos lá. Esse é o meu novo arquivo file 003.
eu vou lê-lo, imprimir aqui. Ele imprimiu 30 caracteres, ele leu apenas 30, ele não leu o resto aqui, ó, o ABC dele. Por quê? Porque eu mandei ele ler apenas 30. Leu até o 9. Se eu trocar isso aqui para 60, que é o tamanho da minha string, ele vai ler o arquivo, colocar aqui, eu aceito até 60. Vamos lá. Aí leu tudo, tem mais de 60 caracteres. Então são dois conceitos importantes. Primeiro, ela para de ler quando ela acha uma nova linha, ou seja, se eu colocar aqui um Enter, colocar um Enter e colocar nova linha aqui, nova linha, ele só vai ler a primeira linha, porque ele para, o fgets para quando ele acha o Enter. Vamos lá. Ele só leu a primeira linha aqui. Ok? Se eu quiser ler mais de uma linha, eu tenho que arrumar uma outra forma. E aqui também é o número de caracteres que ele lê. Ele lê do arquivo apontado por FP 60 caracteres e guarda na string. Claro que esse número tem que ser compatível com o tamanho da string. Então ele lê aqui até encontrar nova linha. Quando ele encontra, ele imprime na tela com puts. Puts imprime na tela. Depois ele fecha o arquivo. Puts é put string. Ele põe uma string na tela. Muito bem. Aqui detalhes da função fgets. Ele fala que ele lê caracteres ou encontrar uma nova linha. Tá? N-1 caracteres é o número de bytes que eu escrevo aqui. Aí ele lê 59, né? Porque N-1, porque ele considera que o /0 é o último. Bem, e se eu quiser ler mais de uma linha? Aí eu tenho que usar o recurso de um loop. Eu vou ficar lendo o fgets, essa linha aqui, 15, essa linha 15, ops, o negócio está fora aqui. A linha 15, ela fala que enquanto o fgets, a função fgets aqui, quando ela encontra ela tem uma linha, quando ela encontra o /n para a próxima linha, ela para de ler, então aí ela vira null. Eu estou lendo fgets, passando para ela, lendo da onde? Eu estou lendo do arquivo fp, certo? Então aqui, buff é a string, sizeOf de buff é o tamanho que eu quero ler, e fp é o ponteiro para o arquivo 10 linhas. Então ele leu a primeira linha, encontrou /n, acabou. Aí ele volta. Ele leu, ele volta. Ele leu, ele volta. Quando que ela vai ser nula? Quando eu encontrar um final de arquivo, porque são várias linhas. Quando eu encontrar o eof, que é um código de dizer que ele leu, aí ele passou para a próxima linha, próxima linha, próxima linha. Quando eu chegar no final do arquivo, eu paro o meu loop. Tá? É isso mesmo. No exemplo anterior eu falei sobre o quê? Sobre fgets, tá certo, eu expliquei. Tá, frente de novo. Tá. Aqui, enquanto isso aqui for verdadeiro, ó, acabou de gravar aqui. Vamos rodar isso aqui para ver o que vai acontecer. Então eu vou lendo aqui o arquivo chamado 10 linhas. Ele tem 10 linhas. Aí eu vou ler a primeira linha, vou encontrar o /n e vou ler de novo. Vou ler de novo enquanto eu não encontrar
um caractere nulo, que é, no caso aqui, o end of file, que é o final desse arquivo, que a gente não vê. O arquivo tem uma codificação interna para você interpretar. Então vamos aqui. Se der erro, ele imprime uma mensagem de erro aqui. Então, ó, enquanto meu fget existir, então enquanto ele tiver coisas para ler, ele vai ler e vai guardar no buffer. E eu vou usar o printf para imprimir o buffer, né, que é uma variável string de 256 caracteres. Então, vamos rodar esse exemplo que chama 03. Então tá aqui meu exercício, meu programa, né? Enquanto isso aqui for verdadeiro, né, ou seja, o while for verdadeiro, quando ele for falso, eu interrompo o loop. Então vamos rodar aqui. Rodou lá, Ctrl Shift mais. Linha 1, 2, 3, 10, essa é a linha número 1, número. Então eu estou imprimindo porcentagem D é o número I, que começou de 1 e vai incrementando, porcentagem S é o buffer. Então ele lê a linha, guarda no buffer. Acabou a linha, saiu, ele voltou de novo. Uma hora não vai ter mais linha para ler, é o end of file, ele para. Aqui está mandando no exercício da apostila aqui, está pedindo para, tem um exercício aqui que eu explico, o while fget e tal, eu estou pedindo para ler, modifique a linha 15 para fazer a leitura do teclado. Então a linha 15, ao invés de ler do arquivo FP, eu vou ler do teclado. Como que eu leio do teclado? Troco o FP por stdin. Vamos lá. Agora ele está esperando. Aqui, ó. Eu estou dentro do while fget. Então eu vou aqui, ó. Como que ele acaba o fget? Na hora que eu der enter. Eu dei enter, ele terminou o fget, aí imprimiu. Imprimiu o que eu digitei. Ele voltou para o fget lá. Então é segunda linha. A linha 2 é a segunda linha. Aí o que ele fez? Ele imprimiu e voltou para o while lá. O fget trabalha até ele encontrar o final da linha. Então vamos lá de novo. Fget está lendo essa linha até encontrar um enter. Agora que eu der enter, acabou. Esse enter é processado pelo fget, mas é processado para ele interromper a leitura. Aí ele volta. Quando que ele vai parar? Quando ele lê alguma coisa que, se eu der um enter aqui, ele leu enter, deixou vazio. Se eu der um aqui, ele leu um. Como que eu paro? É quando ele chega no final de arquivo, ele não tem nada para ler. Como eu estou lendo pelo teclado, eu não estou dentro de um arquivo como esse aqui, que tem um final de arquivo aqui, que é um código interno. Nesse caso, eu tenho que passar para ele um código. Não pode ser /n, ele acha que é um string. Não pode ser end of file, que ele acha que é um string. É um código. No caso do Linux, é a tecla Ctrl D. Ctrl D interrompe meu loop e sai do programa. Isso eu estou explicando aqui na apostila. Se você está rodando no Linux, você vai dar Ctrl D. Se você estiver rodando no Windows, Ctrl Z. Ok? Muito bem. Então nós vimos aqui fgets e fputs. Cadê o puts? Fputs e fgets. Existem ainda funções para ler um caractere apenas, e eu não vou trabalhar com elas agora nesse momento. Depois a gente volta nela. No próximo slide, no próximo videoaula, eu vou começar. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui. Escrevendo strings em arquivos texto.
Deixa eu ver se eu posso pular tudo isso para a gente ganhar tempo. Aqui tem vários exemplos, talvez eu comente esses exemplos, mas é importante vocês fazerem. Acho que eu vou direto para o bufferizado. Vou pensar enquanto ele grava. Tem vários exemplos, sempre na mesma filosofia. Abre o arquivo, escreve no arquivo ou lê do arquivo. Ok? Eu volto já.